A Escola Superior de Desenho Industrial, UERJ, apresenta o projeto de extensão Pé na Rua, um diálogo entre o design, a cultura e a sociedade. Hoje, o projeto Pé na Rua vai conversar com a professora, escritora, empreendedora e poeta Luna Magalhães sobre o projeto Versos e Vozes. Oi, Luna, tudo bom? Oi, meu amigo. Tudo bem? Beleza? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Luna. Quem fala é Bárbara. Prazer, tudo bem? Obrigada por vir conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço a vocês. É um prazer. Vai ser super ótimo. Vamos lá. O Coutinho está aí tá pilotando. Vamos lá, Coutinho, o que você manda aí? Primeiro apresentar a Luna, né? Além da Bárbara, que é a coordenadora do Pé na Rua. Também está aqui com a gente a Cristine e o Davi. São dois alunos da graduação de design, quase se formando. É verdade. Parabéns a todos. E não sei se a Bárbara quer apresentar um pouquinho do Pé na Rua para a Luna. Quer fazer uma... Vamos lá. Luna, Pé na Rua é um projeto de extensão da UERJ. Nós fazemos parte da Escola Superior de Desenho Industrial, que fica localizada ali na Lapa. Não sei se você não conhece. Quando nós voltarmos, você está convidada para nos visitar. Ah, com certeza, já está aceito. Tá, vai ser ótimo. Então, a nossa intenção, Luna, é justamente de fazer esse contato, né, com as práticas que dizem respeito à produção cultural, né, fora dos muros da universidade, para justamente poder fazer essa troca, né, conhecer o que está acontecendo. A gente tem muito essa intenção. Eu acho que o André vai esclarecer aqui para a gente. A nossa conversa com você, ela é muito no sentido de conhecer, né, saber, aprender como são realizadas produções culturais de todas as ordens, né? A gente sabe que você tem aí, você vai explicar para a gente um pouco sobre o seu projeto, esse amor pelas letras, pela poesia, né? Então é isso que a gente está querendo conhecer e fazer um vínculo lá com a nossa atividade principal, que é o design, né? Mas o design também ele é bem amplo, tem fronteiras bem amplas. Então, Pé na Rua é isso, a vontade de sair, conhecer, e trocar, e levar para a ERJ, e assim dar continuidade a esses projetos. Mas vamos saber também um pouco de você, então, Luna, você poderia contar para a gente sobre o seu projeto social? Então, primeiro, parabéns, gente. O André tinha me falado já sobre esse projeto, achei incrível, e fiquei muito honrada, sabe, porque quando a gente vê, né, pessoas interessadas, né, pessoas que gostam e acreditam no que a gente faz, no nosso trabalho, que a gente também aqui, eu acredito tanto, nossa, ainda mais assim, né, universitários, professores, né, especialmente quem é da arte, quem é da cultura, quem é da educação. Então, fiquei muito lisonjeada, muito, assim, sabe? É um trabalho que é feito com muito amor, acima de tudo. Bom, então vamos lá. Eu sempre fui muito envolvida com projetos sociais, sempre fui, muito, em vários lugares e de várias formas. E uns anos atrás, eu entregava quentinha nas ruas, né? Fazia um trabalho numa casa, e a gente ia toda semana entregar quentinhas, e foi um período que eu aprendi muito. Eu fiquei 3 anos e meio fazendo esse trabalho. E ouvindo as histórias nas ruas, né? Eu ficava muito encantada com as experiências, com a riqueza deles e tudo. A parte que eu mais gostava era de conversar. A gente entregava comida, entregava bebida, entregava, quando tinha uma sobremesa, uma fruta. E eu gostava muito de estar conversando com eles, porque a gente se dividia, né? Cada um fazia uma parte. E a parte que eu mais gostava era de sentar, literalmente, e ouvir as histórias, e saber mais. E eu sempre fui muito curiosa, né? Muito exploradora. Eu gosto muito dessa palavra, apesar dela, muita gente só vê o lado, né, pejorativo e ruim dela. Então, assim, eu falei, gente, eles precisam de um alimento para a alma, né? Porque o alimento para o corpo, ele é importantíssimo, né? Precisa de água para poder sobreviver. Mas o alimento para a alma, ele é transformador, né? Então, eu falava, poxa, eu tenho que pensar em alguma coisa, porque eu ficava simplesmente encantada com as riquezas que eu via.
E eu via muita gente fazendo carreata, apesar da gente saber que, mesmo assim, a conta não fecha, que o número de pessoas na rua, né, em situação de extrema vulnerabilidade social, cresce a cada dia assustadoramente, mas eu sabia que tinham muitas carreatas, né, e que, de uma forma ou de outra, eles tinham ali um alimento para o corpo, mesmo sendo insuficiente ainda. E o alimento para a alma, que é o que daria uma emancipação, que daria, faria com que eles realmente tivessem uma transformação, né, porque o alimento para a alma ele é transformador. Então, eles iam poder desenvolver a autoestima deles, né? Saber até onde eles podem ir, os seus limites, comunicar suas emoções, que era super importante. Eu sentia que eles tinham essa necessidade de comunicar, e a poesia, ela faz isso. Aí, bom, eu escrevi um projeto, né, que desperta poesia, fazer oficinas que despertam poesia em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele foi escrito para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que foi a minha ideia ali, trabalhar a arte e a vulnerabilidade. Aí eu procurei uma casa, que foi Betânia, Casa de Betânia, não sei se vocês conhecem, é uma associação civil, sem fins lucrativos, né, que realiza um trabalho com pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social e dependência química, né, e já existe há 20 anos, em Jacarepaguá, tem também na Unidade Santíssimo. É uma casa que faz um trabalho incrível, recebe, eles são internos lá, eu moro perto, então fui conhecer. E aí eu procurei, não é uma casa religiosa, mas quem fundou foi uma religiosa. E aí eu procurei a irmã e mostrei para ela minha pastinha ali lá para ela. Falei, olha, eu gostaria de fazer uma experiência, fazer oficinas de poesia com eles, com os acolhidos, são só homens na casa. E ela falou, nossa, adorei a ideia, ela curte muito também arte, poesia, e ela abraçou a minha ideia. Eu comecei em Betânia em 2015. E desde então não parei mais. Dali a coisa foi crescendo, tomando uma proporção que eu nem imaginava, porque a minha ideia era realmente fazer um trabalho voluntário a mais do que eu já fazia, ir além do alimento para o corpo, né? Então, a minha ideia era essa, assim, claro, né, que tudo desse certo, mas eu nunca esperei que fosse ter a proporção que teve, o projeto que tem hoje, né? O alcance que a gente já teve. Dali, eu conheci o Rico, que era educador, depois ele saiu para grandes outros projetos e me chamou muito. Durante um tempo eu disse não e depois eu aceitei. Bom, e aí, para dar uma resumida, eu comecei a atuar em outros equipamentos também da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, enquanto professora voluntária. Eu não sou funcionária do município, então vocês podem imaginar a luta que é, porque assim, a gente sabe como que é, né? Como que é o Estado, como que é o governo, esses equipamentos. Eu tenho muitas pessoas maravilhosas que me abriram muitas portas, eu conheci muita gente, eu participei. A gente levou a obra poética de pessoas em situação de rua para serem apresentadas em diversos espaços de renome da cidade. Eles se apresentaram no palco do CCBB, na Sala Cecília Meirelles, Sítio Burle Marx, na PUC, Colégio Santo Inácio, Biblioteca Parque Estadual, Centro Cultural da Justiça Federal, por aí vai. Foram muitos espaços. Eu cheguei a atuar em 5 equipamentos no ano de 2018 e 2019. Esse ano, fazendo oficinas de poesia, Rio Acolhedor, Centro Pop, Abrigo Irmã Dulce, Comunidade Emaús, Abrigo Plínio Marcos, enfim. Agora, no mês passado, nós fizemos uma oficina pontual, né, num abrigo na Taquara. Foi o nosso 10º equipamento que o projeto alcançou. Né? Então, a gente passou esse ano agora, por conta da pandemia, né? 2020, não teve, os equipamentos todos estão suspensos, né? Como vocês sabem, está tudo suspenso, mas eu voltei no final de 2020, eu voltei a fazer, eu já estava fazendo online em algumas associações civis, particular, né? Que são as 2 unidades da Casa de Betânia e também uma ocupação. Eu hoje trabalho dentro de uma ocupação. Com crianças em situação de extrema vulnerabilidade social, no centro da cidade. Então, eu voltei no final de 2019, né, enfim, com máscara, com os cuidados ao ar livre, a fazer nessas 3 unidades. Na verdade, 2, porque uma que é em Santíssimo eu faço online, né? E, enfim, os equipamentos estão fechados, a gente teve umas 2 ou 3 experiências de oficina, que foi essa do Abrigo da Taquara, que eu fui também presencial, ao ar livre também, com máscara e tudo, mas foi um dia só, foi um convite que eu recebi para mostrar um pouco dessa experiência lá, nesse abrigo,
E teve uma escola que foi falar sobre poesia, enfim, sobre o projeto, né? Mas basicamente está sendo tudo assim mesmo, de forma remota, e muito menos do que estava, né? Por conta dessa questão da pandemia. Então, assim, foi essa proporção toda aí que eu falei agora. Uma experiência muito interessante, né, Luna? Só uma pergunta, quando você menciona equipamentos, você fala de uma pequena infraestrutura, de um lugar físico para abrigar essa atividade? Não, o equipamento que eu chamo, URS, Unidade de Reinserção Social da Secretaria Municipal. Então, eles têm vários, a gente chama de equipamento, né? Várias unidades de reinserção social. O abrigo Rio Acolhedor, por exemplo, acho que é o maior complexo que tem. Se eu não me engano, são 400 usuários lá dentro hoje. É o maior complexo que a secretaria tem hoje, é da prefeitura. São locais, equipamentos que trabalham com pessoas em situação de rua. Aí tem o abrigo Irmã Dulce, são só com mulheres. Foi a minha primeira experiência de oficina só com mulheres, porque a maioria dos lugares que eu já trabalhei, assim, a maioria esmagadora, 90%, foi com homens, né? Eles não costumam misturar homens com mulheres, mas existe, por exemplo, no Rio Acolhedor, existe homens com mulheres, mas é um pavilhão de mulheres e os outros todos de homens. São 50 mulheres e, tipo, 200 homens. Sempre tem mais homens do que mulheres, mas não é que existam mais homens que mulheres. Nas ruas tem muitas mulheres, né? E a situação das mulheres é infinitamente, assim, mais vulnerável e mais triste, né? Mais complicada. Mas nos equipamentos, não. E um trabalho com elas também, não. Né? Eu não sei, nunca entendi muito bem isso. Eu tenho algumas ideias do porquê disso. Mas, enfim, então, esses são os equipamentos, né? Betânia são só homens também. E aí, assim, Betânia, na verdade, não é um equipamento da secretaria. Betânia é uma associação civil, né? E a ocupação como vocês sabem, uma invasão, né? Que a gente chama de ocupação, em um local abandonado que eles tomaram posse lá e estão fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo lá dentro. E aí eles entraram, ocuparam, e a coordenadora, a liderança, que é uma mulher muito, desculpa o termo, muito foda, maravilhosa, e ela não quer só ter o direito de ter uma moradia, né? E aí tem oficina de poesia, tem capoeira, tem alfabetização. Para 30 crianças, ela alimenta 30 bocas por dia. São crianças que são molestadas, são crianças que vivem nas ruas, que os pais que sofrem de todo tipo de violência que vocês imaginarem, ela dá o mínimo do mínimo de dignidade diariamente para essas crianças. E por isso ela precisa de um terreno, um espaço, né? Nossa, maravilhoso, Luna, maravilhoso. Aproveitando que você comentou, né, de todas essas atividades, essas oficinas, queria pedir para você contasse um pouco para a gente como ocorrem essas oficinas, como funciona, né, essa prática da poesia, como é que você leva isso para os participantes, como é que eles interagem, contar um pouquinho para a gente. Então, quando eu pensei na poesia como essa potencial ferramenta, né, eu entendo que a poesia ela tem um poder imenso de humanização, né? E eu até anotei uma frase que eu queria falar para vocês, foi dita pela Rosa Sampaio, né? Para o francês, que eu já tinha falado com você, André, o francês do livro, né? Do livro Pedagogia do Bom Senso, né? Celestine, não sei muito bem como é que fala o nome dele, e ela botou assim, a forma mais profunda de aprendizado é o envolvimento afetivo, né, e eu sempre acreditei muito nisso, porque quando você fala de vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis, né, mas eles estão em situação de rua, né, mas o ser humano é inerente à natureza humana, né, a vulnerabilidade, então eu sempre entendi que a poesia poderia funcionar muito bem, né? E a poesia que vai além do poema, porque quando a gente fala de poesia, existe uma compreensão muito rasa, muito limitada do que seja a poesia, né? As pessoas imaginam poesia língua portuguesa, poesia poema, poesia rima, verso. Cara, e é muito mais do que isso. A poesia, ela literalmente ultrapassa as fronteiras da literatura, né? Poesia está num olhar, poesia está na linguagem corporal de uma dança, ela está na interpretação, ela está numa obra de arte, no artesanato, né? E eu pensei, vai funcionar, tem tudo para funcionar, porque se eu estivesse falando do poema, aí eu não ia dar certo, porque eu ia encontrar pessoas nesses equipamentos que não tiveram oportunidade de estudo, não sabem ler nem escrever, como que eu ia ali
sabe, naquele pouco tempo, começar, né, a alfabetizar, ensinar, não era essa, a intenção não é estilo de época, não é, a gente passa por tudo isso, a gente faz experiências também, a gente fala muito de metáfora, então, assim, eu trabalho com eles a poesia, o desenho, a escrita, uma música, um instrumento, eu utilizo tudo que vocês imaginarem. O André já viu lá na página, a gente utiliza diversos materiais. Aí tem gente que fala assim, Luna, mas como que poxa, você é formada em arte? Ele fez uma arte incrível, não sabia que você era professora de arte. Eu não sou professora de arte, né? Eu sou formada em letras. Mas eu descobri que eu sou boa de despertar, né? A gente constrói uma ponte, na verdade, né? A gente constrói uma ponte e eles atravessam. Agora, existe, sim, algumas coisas que eu acho que são importantes. Uma é a conexão com eles. Como eu trabalhei muitos anos nas ruas, como eu tenho essa coisa minha, é uma coisa ideológica mesmo, é uma coisa que para mim é uma missão, eu gosto de estar com eles, eu me sinto bem em estar com eles, eu gosto de sentar no chão, eu gosto de bater papo. Então, acho que isso facilita muito essa linguagem, né, informal. Então, eu provoco o tempo todo isso, no espaço que eu tenho. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, em Betânia, né? Eu geralmente faço uma vez por semana. Eu tenho ali. Agora acontece ao ar livre, a gente tem cadeiras, as cadeiras não têm braço, então é prancheta, às vezes não tem prancheta, bota o nível embaixo. O lugar que tem mesa, a gente dá graças a Deus, porque assim, a mesa ela é muito importante, mas a gente quase não tem. O Centro Pop é um dia antes do fim do mundo, o Centro Pop, porque assim, é um programa do governo em que não é um lugar onde eles ficam, onde eles vão lá, tipo para tirar a documentação, centro de referência para a população em situação de rua, né? Então, eles estão de passagem, então uma salinha pequena, onde eles às vezes estão com caixa de bala que vão vender, às vezes eles estão ali sob efeito de alguma droga, e aí você tem que fazer uma oficina nessas condições, é extremamente difícil, mas eu faço, a gente faz. Então, assim, a gente às vezes tem um quadro, eu conecto sempre com o dia a dia, né? Com a vida, a arte com a vida. Então, se eu falo de ponte, se eu uso uma metáfora, eu trago para a vida deles, né? Se eu falo de reinventar uma frase, um verso, eu trago para a vida deles como eles podem se reinventar na vida deles, né? Como é importante, quando você não está sendo compreendido, você falar de uma outra forma. Aí eu peço, o tempo todo eu fico instigando e provocando eles a interagirem. E sempre deixando bem claro, que eu acho que é uma coisa que funciona muito, é a simplicidade de dizer, não se preocupa com os erros. Você pode fazer, você não sabe escrever, você desenha. Você não quer desenhar, você fala. Você não quer falar, não quer fazer nada hoje, então você só escuta, porque a escuta é importante. Então, eles vão se sentindo muito à vontade e percebem que eles podem fazer do jeito que eles têm para oferecer, né? E aí a coisa vai fluindo. E é claro, eu levo muito material, porque o olho brilha quando eles veem folha, caneta, borracha, papel, eles veem lápis de cor, eles olham aquele material todo e, nossa, que legal poder usar isso aqui, né? E assim a gente vai indo. Você tocou exatamente num ponto que eu acho bem interessante, né? Você falou isso, né? Uma coisa que a gente percebe lá no Instagram, no perfil do projeto lá no Instagram, que uma coisa que eu percebi de cara quando o André mandou o link, eu entrei lá, que era tudo muito colorido, né? Bom, pelo menos me deu essa impressão, né? Que os materiais, a riqueza desses materiais, e você mesmo acabou de mencionar que você tem o entendimento da poesia como algo muito maior, né? A poesia está em tudo, né? Que você mencionou, a dança está no corpo, tá na arte, no artesanato, na arte. E a gente gostaria de saber, porque você sabe que no design a imagem é a nossa grande, não sei, é objeto de estudo, é meio, é tudo, né? A imagem para a gente tem assim. E ela também, eu imagino, né? Como a poesia, a imagem ela não existe sozinha, por si só, né? Ela existe justamente nessas grandes fronteiras que ela faz com todas as outras formas de representação também. Aí eu queria te perguntar, já que você mencionou também que os olhinhos deles brilham na hora que eles veem esses materiais, que são muito ricos mesmo, né? A materialidade muito, muito interessante, eu vi lá, tem cor, tem de tudo, né? Acho que eu lembrei lá daquelas pranchas onde eles desenharam como uma moldura já prendendo na parede. Como é que você acredita, ou como é que você trabalha, ou como é que você percebe que os participantes das suas oficinas trabalham uma ideia de poesia visual? Como é que você
orienta ou tenta, como você estava acabando de mencionar aqui, né? Como é que essa poesia também pode ganhar um caráter visual nesse tipo de trabalho? Então, Bárbara, eu começo justamente por aí, porque quando eles têm uma dificuldade muito grande, uma autoestima muito baixa, né? Muito baixa. Então, eles pensam, poxa, eu escrevo um monte de coisa errada, ou então, eu nunca estudei, não sei o que é isso, sabe? Eles não compreendem que a poesia está no dia a dia, que a poesia vai além realmente da fronteira de um título, sabe? Eu sempre falo para eles que o maior título é o coração, que poesia não tem condição, é o preto e o branco, é o pobre e o rico, é aquele que tem ou não endereço, né? É a criança, é o idoso. Então, não existe condição, existe coração. O coração tem que estar batendo. E outra coisa também é associar a poesia a só coisa boa. E não é, a poesia está no ódio, está na dependência, está na tristeza, né? Principalmente nesses momentos é que eles vão tocando e vão comunicando as emoções e administrando o que tem dentro deles, né? Então, e quando eles percebem que eles podem fazer isso através de uma imagem, eu noto que eles ficam muito entusiasmados, né? Porque eles pensam assim, caramba, não é só através da escrita. E eu nunca falo tem que ser escrito, eu sempre falo, é a ferramenta que vocês têm, vocês abrem uma geladeira, né? Então, tem lá um arroz, um ovo, uma farinha, vocês estão com fome, vocês vão misturar e vão comer. É o que você tem ali naquele momento. Então, eu não sou eu que vou dizer, falem sobre o amor, não, porque de repente ele não quer falar sobre o amor, porque ele não acredita no amor, não tem amor, não está afim. Então, é o que eu só faço despertar, é o que, na verdade, o que já existe, né? A poesia que já está dentro deles. E na maioria, assim, isso eu fui descobrindo, na verdade, Bárbara, com o tempo foi melhorando muito, porque eu comecei muito no texto mesmo, acreditando e que muitos ali não iam conseguir porque não conseguem escrever. Mas com o passar dos anos, eu fui vendo que eu poderia explorar muito a imagem. E aí eu fiz até uma dinâmica com eles que foi muito interessante, que era para eles sobressair algumas palavras, né, fortalecer, como se estivesse passando uma canetinha verde em cima das palavras que tem importância no dia a dia deles, né? Então eles falaram dependência, raiva, mágoa, solidão, e aí eles falam, Luna, por que você quer que a gente ilumine essas palavras? Eu falei, porque quando vocês colocarem coisas coloridas em volta dessas palavras, colocarem pano, colocarem fitas coloridas, não vai chamar atenção? Aí eu coloco para eles assim, imagina uma parede, tem algo escrito, mas está um pouco apagado. Vocês vão ver, pode ser que alguém veja, mas imagina se a gente pegar e iluminar aquele espaço ali. Se a gente jogar cor, se a gente colocar vários materiais diferentes, aquilo não vai aparecer mais? Vai. Mas por que o ódio, Luna, tem que aparecer? Porque o ódio tem que ter importância. O ódio dentro de você não pode menosprezar, você não pode fingir que não existe. Quando você dá importância, você entende que ele existe, aí você pensa, o que eu vou fazer com ele agora? Né? E aí eu trago também, Bárbara, foi importante você falar, porque através também da imagem e da diversidade de materiais, que está muito na imagem, eu trago também a diversidade da natureza humana, né? Um é preto, um é branco, o outro tem cabelo grande, o outro tem cabelo curtinho, o outro não tem cabelo, né? E um tem dente, o outro não tem dente, e assim, e com isso eles brincam com o material e eles sentem mais pertencimento, sabe? Então eu descobri que o visual é muito mais importante do que eu imaginava, assim, a imagem, né? Certo. E até a dimensão de que o texto também é imagem, né? Sim, o texto por si só também é imagem, né? Você acabou de falar que você pode iluminar uma palavra, né? Sim. Isso é muito legal. E aí eu provoco eles a utilizarem diversas linguagens ali, né? Porque eles fazem a linguagem textual e também fazem, né, a linguagem ali mais visual, né? O audiovisual também eu passo curtas para eles, né? E depois a gente conversa, debate. Quanto mais assim, eu descobri assim, é uma coisa até que parece ser meio óbvia, né? Mas às vezes a gente não tá meio assim fechado, né? Eu descobri que quanto mais diversidade de linguagens e materiais eu utilizar, funciona melhor nas oficinas com eles, sabe? E a gente brinca de também além do aparente. Aí eu trago sempre linkando com a vida, que na vida também é assim, né? A gente está muito acostumado a olhar o aparente. Eles não são pessoas, eles são vidas. Eles não são vidas, são sonhos, são frustrações, desejos, famílias, choros, né? Com isso a gente potencializa e potencializando, a gente valoriza mais
a riqueza que eles são, né? E tudo na vida é assim, pro bem e pro mal. Com certeza. Não, e tem uma... Eu escutando você comentar, né? Eu fiquei pensando muito sobre o círculo de cultura, né? Do Paulo Freire. Como que Sim. você vai colhendo também ali do que é dito, né? Então você transforma uma palavra dessa, pega uma palavra dessa, traz a importância dela para aquele contexto que eles vivem, né? Para o dia a dia deles, a questão da vida real, como você disse, né? E isso é uma coisa muito forte, né? E aí fica uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer. Assim. Acho que isso exige uma confiança muito grande, né? Você acaba criando um laço muito forte com esses participantes, né? De certa forma, até fascinando eles, né? Sim. Eu gostaria de saber como é que você conquista essa confiança, sabe? Com essas experiências que você teve, como que você chegou a essa, digamos assim, estratégia, sabe? Para conquistar essa confiança e para manter essa aura, sabe? De confiança. Pelo que você relata, pela informação que a gente teve, me parece sempre que eles se sentem ali muito bem, sabe? Você consegue criar uma força, assim, uma aura de confiança, sabe? Eles se sentem seguros, um ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você conquista. Então, André, assim, é uma coisa que eu penso muito nisso, é difícil até para explicar, assim, porque eu acho que são várias coisas, mas eu acho que o principal tem essa questão da conexão que eu falei, né, de ter essa experiência mesmo e gostar de trabalhar com pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, porque não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que consegue, né, tem isso, mas eu acho que o principal é realmente o amor e a forma como eu acredito nessa proposta, sabe? Acho que quando você tem um produto, né, você acredita tanto naquele produto que é impossível você não conseguir passar isso, sabe? Para alguém na hora de uma... Assim, é claro que isso não é uma venda, né? Mas enfim, veio isso aqui na minha cabeça agora, esse exemplo, mas eu acredito tanto e eu gosto tanto, eu amo tanto esse trabalho assim, tanto que as pessoas quando assistem falam, cara, impressionante a tua energia, o teu amor, e que eu acho que isso acaba sabe, reverberando muito positivamente com eles. E uma outra coisa é que eu, sinceramente, não olho com um olhar de análise nenhum deles, não olho, sabe? Eu sou muito assim, eu não estou ali para analisar eles, eu não estou ali para julgar um erro, para dizer, esse é melhor que esse, não. Eu estou ali realmente para proporcionar esse encontro de despertar, né? E aí eles acabam se sentindo muito à vontade, sabe? Quando eles percebem que é uma simplicidade muito grande, que eu não estou ali para ensinar, para dizer que eu sei, sabe? Que é uma coisa assim muito simples, sabe? Uma humildade muito grande. Eles acabam se soltando, e eles são muito carentes, né? Então, na verdade, eles desejam isso. Eu acho que, na verdade, tem uma frase que as pessoas falam, que temos que dar voz a eles, temos que dar voz a eles. Não que eu ache errado, eu já usei muito essa frase, mas eu não uso muito agora. Eu acho que, mais do que voz, acho que eles têm voz. Nós temos que dar ouvidos, né? Eu acho que é escuta. A mesma coisa a palavrinha invisibilidade. Eu tenho pensado muito nessa palavra, porque eu assisti uma palestra e foi colocado isso lá, e eu falei, caramba, eu falo isso. Eu falei num vídeo sobre invisibilidade social, uma coisa que a gente usa muito. E aí uma pessoa em situação de rua falou assim, eu não gosto quando falam em invisibilidade social, porque tem coisa mais visível do que um morador em situação de rua? Do que um morador de rua? A gente é muito visível, a gente não é invisível. E quando fala invisível, parece que é a gente. Porque se a gente fosse invisível, dependia de nós, mas não depende de nós. A gente é que não é visto, é uma miopia social. Eu achei sensacional. E realmente é uma cegueira social. E eu nunca tinha pensado, que eu uso muito essa palavra invisibilidade social. E realmente, eles não são invisíveis. A gente aqui tem uma miopia social. Aí você vai falar, não, Luna, eles não são invisíveis. É que parece que eles são invisíveis, né? É isso que a gente quer dizer. Ok, mas o que ele falou que ele fica incomodado é que quando você usa esse termo, mesmo a gente sabendo que eles não são invisíveis, mas parecendo que eles são invisíveis, eles sentem como se fosse uma responsabilidade deles, porque quando você é invisível, o que é? É um poder seu ser invisível. Eles são invisibilizados, né? Exatamente, eles são fruto ali daquele sistema ali, né, de uma engrenagem muito maior. Então, assim, André, não sei se eu te respondi, porque eu acabo rodeando, mas, assim, é um amor muito grande, meu amigo, assim, sabe? Eu amo muito, eu acredito muito nisso, e eles acabam se abrindo. Eu descobri também que ao longo do tempo, eu tinha que trabalhar em mim, a rotatividade é muito grande, muitos deles voltam para as ruas,
Às vezes a gente vê agora mesmo essa semana aconteceu que me abalou demais, Eu tenho mais de 15 poemas escritos para mim que ele fez. Acontece aquela coisa da admiração do aluno com o professor, que é muito comum em sala de aula, mas nessa situação eu acho que ainda é mais por conta da vulnerabilidade, né? Eles estão sobre uma carência muito grande, eles estão em abstinência, né? Estão numa casa que só tem homens. Imagina, uma mulher, né? Chega lá. Eu tinha muito medo disso no início, depois eu fui me tranquilizando, que ao longo de quase 6 anos, eu nunca tive problema nenhum, assim, de desrespeito, eu não sei nem explicar, porque, na verdade, é um trabalho que eu nem poderia fazer dentro de uma sala ou dentro de um espaço sozinha com eles, teria que ter um psicólogo, teria que ter mas não tem, a gente sabe que isso aí é uma coisa na teoria, seria lindo, mas não é assim, às vezes não, nas condições que tem, não tem aquela correria no equipamento, não tem profissional, não tem gente para acompanhar, e, assim, nunca aconteceu nada, a gente acaba, é igual o professor, acaba sendo meio que tudo, né? Psicólogo, amigo, né? O afeto, ele acaba realmente misturando. Mas só que tem casos, como o que aconteceu agora, de ter uma pessoa que está produzindo muito bem, sabe? Você vê que ela está indo bem, assíduo nos encontros, produzindo arte, colocando para fora. Ele, inclusive, estava fazendo poema para tudo, para os educadores. Ele colocou no currículo dele, porque lá em Betânia tem um momento em que eles fazem o currículo e tudo, né? Já chegando ali no finalzinho do módulo, que aí eles já estão com a documentação e tudo. E aí no currículo dele, a menina disse que ele colocou uma forma de pedir com rimas, né? Foi um diferencial, eu achei super positivo. Era uma pessoa. E, de repente, semana passada, fiquei sabendo que faltando 15 dias para finalizar ali, ele já com tudo, ele vai, abandona, teve uma recaída, saiu e não voltou mais. Porque no final eles já podem sair, né? Ele foi entregar um currículo e não apareceu, a gente não tem mais notícia. Isso é uma coisa que ao longo de 6 anos aconteceu já diversas vezes, mas quando é com uma pessoa que está indo com tanto comprometimento, nos abala um pouco, sabe? Mas a gente procura não deixar isso abalar, porque senão isso afeta, né, na forma como a gente vai lidar até com os outros ali. Então, mas é uma coisa também que é um desafio. Enfim, André, é um desafio diário, sabe? Diário. Imagina. Ô, Luna, a gente está percebendo, então, assim, você contou, né, que você já participava de projetos sociais antes, então a gente percebe que é um interesse genuíno mesmo, né, você realmente, como você falou, adora sentar no chão, conversar com eles, e nessas conversas, né, vem muitos relatos de vida, né, você acabou de mencionar um agora, então a gente tem percebido que você colhe, né, naturalmente essas histórias acabam vindo. Como é que essa espécie de, a gente poderia chamar assim, de história de si, a maneira como eles contam a sua própria história, como é que você vê isso traduzida ou nas poesias, ou nas imagens, ou nos artefatos, ou não sei se provocam danças, ou de qualquer forma de manifestação, como é que eles contam, ou se isso é uma preocupação, se isso é objeto de observação nas oficinas? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa história. É muito incrível essa resposta, esse olhar dele, sabe? Inclusive, Bárbara e todos aí que estão participando, isso também é uma coisa que por muito tempo foi motivo de angústia para mim, porque eu acho que se a gente tivesse um trabalho em conjunto nos equipamentos, o resultado seria muito melhor, porque, por exemplo, a poesia, ela comunica as emoções, né? Então, lá em Betânia, a psicóloga, ela é muito minha amiga, uma das psicólogas, e ela aproveita muito essa questão do poema, quando ele vai conversar com ela, e tem a técnica também, diz que quando alguns chegam, ela vê muito claramente como a poesia tem ajudado, né? E elas fazem, através da imagem, enfim, da poesia, que seja na linguagem textual ou do desenho, até da fala deles, né, aquele olhar mais poético, elas fazem uma leitura, né, eles comunicam melhor a emoção deles. Muitas vezes, se você perguntar como está se sentindo, eles não vão saber dizer, mas coloca uma tela ali com tinta, eles vão jogar ali as tintas, você vai ver aquela emoção ali, de repente faz um sol chorando, e de repente faz uma árvore seca, sem verde, né, o psicólogo, ele está melhor capacitado para fazer uma leitura, né, e a arte, ela é sensacional. Então, um trabalho em conjunto entre a oficina com os técnicos, com os psicólogos, seria sensacional, eles poderiam, é uma coisa assim que eu fico muito assim, num bom sentido, muito indignada, porque
São rios de dinheiro que a gente gasta com medicação. Não que não tenha que ter medicação, tem que ter a medicina, tem que ter a medicação, claro, né? A ciência, a medicina são importantíssimas, mas tinha que ter, trazer a arte para caminhar mais junto, sabe? Porque a arte é uma potencial ferramenta. Então, assim, trabalharem em conjunto. Exato. Então, seria sensacional se a gente tivesse uma seriedade no pós, um trabalho de vamos acompanhar, e não tem. Por exemplo, as oficinas são incríveis. Tem gente que fala, está enxugando gelo. Não, não é enxugar gelo. Mas, de fato, a gente poderia ter um resultado muito melhor se tivesse um acompanhamento. Por exemplo, eu tenho um acervo aqui em casa que, se eu botar no chão, vai na minha cintura de 6 anos de trabalho. É uma angústia muito grande, porque eu vou morrer, para onde vai esse material? Esse material teria que ser usado com algum intuito social, sabe? Para poder ajudar. E ele não é usado. Ele não é usado. Ele só é usado, como eu disse, eu tenho essa amiga que é psicóloga, é um caso pontual outro. Ela é uma pessoa que gosta muito de poesia, então ela pesca muitas coisas, ela pede. Agora, é um ou outro profissional, mas não existe uma coisa institucionalizada, sabe? Vamos trazer a arte é importante, vamos investir, vamos botar aqui juntinho para melhorar o resultado dos acolhidos ali. Isso não existe, sabe? Então, infelizmente, assim, a gente poderia ter um resultado muito melhor, mas não tem por conta disso. Não sei se... Não, eu acho que é isso, é uma coisa que você sente, é um potencial a ser explorado, né? E como você falou, você tem praticamente um acervo, né? De 6 anos, bastante, praticamente semanal, que você contou, né? Tem muita coisa, eles produzem muito, muito, muito. E nesses 6 anos você já deve ter, enfim, pessoas que você conheceu numa situação e que hoje vive uma outra realidade, eles entram em contato, como é que fica? Tem diversos casos. Tem casos que eu encontro na internet, direto. Muita gente me busca na internet, mas com essa coisa de Facebook agora, já até toma cuidado, porque eles acham, sabe? É importante para eles, então a gente também não pode, né? Mas tem que tomar cuidado, claro, né? Porque a gente vê de tudo. Eu tenho contato com pessoas por 2 semanas e tenho contato por alguns por 8 meses, né? E a rotatividade é muito grande. Cada vez que eu chego, é um grupo novo. Tem ali 3 ou 4 que ainda estão, mas já tem gente nova. Então, uma coisa que foi o maior desafio também, porque quando você começa numa escola ou numa universidade, enfim, que você começa com uma turma, é claro que às vezes acontece de ter, né, sair alguém, mas geralmente você começa e termina com a mesma turma. Nos equipamentos, não, porque a rotatividade é muito grande. Então, a cada semana chega gente nova. O período que eles ficam é 6 meses, nem sempre eles ficam 6 meses também. E não necessariamente os 6 meses eles frequentam a oficina. Então, tem de tudo. Tem de tudo, sabe? Então, assim, o maior desafio que eu tinha era pensar, caramba, eu vou começar uma coisa, como que eu vou terminar? Porque você está falando com uma pessoa que daqui a 2 semanas pode juntar mais. E aí eu descobri que ia ser assim, cada semana uma semana. Como é a vida deles? E aí, continuando a sua pergunta, eu já encontrei com muitos deles vendendo coisa, eles sempre me reconhecem. Né? Teve uma vez que eu encontrei com um vendendo bala, estava visivelmente mais abatido, mais sujo, e ele veio vender bala para mim, quando ele me olhou, ele falou, Luna, sabe, ficou todo emocionado, começou a chorar. Olha, tem muita história bonita. Teve uma vez que eu saindo do Teatro Rival, eu nunca mais esqueço essa história, saindo do Teatro Rival, e quando eu tô saindo, conversando com um amigo meu, já estava tarde, a gente estava em grupo, assim, eu olhei para o chão, tinha um deles deitado no chão, quando ele me reconheceu, ele saiu correndo, a gente se abraçou, eu sentei, todo mundo ficou, meu Deus, ela é louca, porque tinha gente que estava acostumada, né? Falou, tipo assim, que isso, cara? Do nada, a gente com maior preocupação saindo em grupo, que estava deserto o centro, ela abraça uma pessoa na rua e começa a chorar os dois, porque 2 semanas antes ele estava na comunidade Emaús, onde eu dava aula, ele estava escrevendo uma peça de teatro, estava muito entusiasmado, e toda vez me pedia opinião, né? E ele falou, Luna, estou terminando, e 2 semanas depois ele estava ali deitado, né? Eu não tinha ido na semana anterior, eu fiquei muito abalada, porque eu nem soube, né? Antes de eu voltar, já encontrei com ele na rua. Então, teve histórias assim, e eles sempre me reconhecem, uma coisa que eu acho assim muito interessante. Eles sempre falam com muito amor da oficina, e aí eu volto naquela questão que as pessoas falam que é enxugar gelo, não é, porque tudo que nos marca de verdade a gente não esquece, para o bem e para o mal. No caso deles, eu sei que é para o bem, porque todos eles me relatam que foi um momento muito importante ali, aquele da oficina, né? Agora, é claro, a gente não consegue dar conta de tudo, né? De transformar o mundo, não tem como. Cada um. Até puxando esse gancho, né? Você falando que a dificuldade, né, de conseguir dar conta de tudo.
Aí eu até trago outra pergunta, assim. Existe uma colaboração nesse seu projeto, sabe? Você tem de alguma forma, assim, colaboradores ou os próprios participantes ajudam de alguma forma o projeto? Enfim. Então, não, gente, não tem, por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça. O que eu tenho são amigos, uma sociedade civil, que vira e mexe eu faço campanha, e muita gente doa material, às vezes doa dinheiro, compra material, manda entregar na minha casa. O que aconteceu foi que realmente, lá no começo, né, eu comecei muito eu fazendo sozinha, e eu estava realmente num momento muito sobrecarregada, fazendo outras coisas. Depois, a coisa foi crescendo numa proporção que hoje eu me encontro muito sem fôlego, sabe? Assim, hoje eu preciso realmente de um recurso incentivador, de um patrocínio, de um dinheiro, porque, assim, a cada semana é mais difícil bancar tudo isso. Então, assim, ao longo de 3 anos, quando fez 3 anos para cá, eu comecei realmente a pensar nisso, sabe? Em querer, poxa, eu vou abrir um CNPJ, vou fazer uma ONG, coisa que não tinha. Para vocês terem uma ideia, quando começou, não tinha nem nome, eu fazia na casa de Betânia, e a gente falava que era Poetas de Betanópolis, né? Porque eles diziam que lá era a cidade de Betânia, Betanópolis, né? Fazia uma brincadeira. E aí eu lancei meu livro, em 2017 só que eu lancei meu livro, e aí meu livro se chama Versos e Vozes. E aí eu lancei meu livro, logo um mês depois eu fundei o Sarau Versos e Vozes, porque eu não contei aqui, porque não tem a ver com o nosso, que a gente está falando aqui, mas eu também tenho, o Versos e Vozes também é sarau. Então eu fundei, falei, vou lá no Retiro dos Artistas, comecei a fazer no Retiro dos Artistas, sarau, e a coisa foi crescendo muito também, o sarau, muito, a gente recebia 50 pessoas no Retiro dos Artistas, sabe, pessoas da Baixada à Zona Sul, artistas independentes, sarau tem até hoje em dia eu estou fazendo online da minha casa. Então, assim, depois que eu fiz o sarau, eu continuei, só que em 2017, logo depois que o sarau começou, é que eu comecei a ser chamada para sair só de Betânia e ir para outros equipamentos, porque até então eu fazia uma vez por semana só naquela instituição. E eu levava muito como um trabalho voluntário, apesar da riqueza imensa. Então, eu só comecei a pensar enquanto projeto, né, projeto, ONG, associação, uma coisa maior, e também sendo chamada para falar sobre isso. Aí, naquele tempo também teve um festival, ganhei o selo de responsabilidade social do secretário, a coisa foi tomando uma proporção muito maior e eu fui para outros equipamentos, foi 2018. Então, em 2018, 2019, foi quando muita coisa aconteceu. Foram 2 anos ali que muita coisa aconteceu. E eu me vi muito sozinha para fazer, mas é uma coisa que hoje eu durmo e acordo pensando nisso, que do jeito que está, não pode continuar, porque hoje todo o custo é do meu bolso. Gente, você não tem noção. Mas agora, tipo assim, de um ano para cá, eu tenho feito muita campanha. Então, graças a Deus, eu não compro mais material hoje, não sai do meu bolso, porque a galera ajuda muito, assim, sabe? Todo mundo dá material, folha, muita coisa. E dinheiro também, esse mês a gente tá em campanha, né? Então, respondendo aí tua pergunta, André, não tenho, assim, eu sou totalmente, assim, independente. Olha só, não, porque como você falou, né, não é só a questão da verba, mas toda a logística, né, e lá no momento, tudo, a gente imagina, eu fiquei vendo as fotos ali, também tentando, Bárbara, você tinha uma equipe. deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Quando que foi que a gente teve, assim, que eu tive um dinheiro que a gente ganhou, né? Por exemplo, a gente recebeu vários convites, né? Eu recebi convite para poder despertar poesia neles, junto com o Coral Uma Só Voz, que são meus grandes parceiros, que foi quem me abriu muitas portas. O Coral Uma Só Voz trabalha com música para a população em situação de rua. É uma ONG da Inglaterra, People Palace Projects. Eles têm o Rico, que é o professor, né, e o regente do coral. Essa ONG aqui no Brasil, ela é capitaneada por eles lá na Inglaterra, né? Então, eles me chamaram, o Rico é muito meu amigo, me chamaram, porque gostaram do trabalho, queriam unir a poesia com o coral. Então, através de parcerias com eles, eu fui sendo chamada para várias coisas, né? Então, Luna, vamos despertar poesia para eles fazerem uma apresentação na Sala Cecília Meirelles. Aí, naquele momento, tinha uma grana que rolava de edital, né? Como vocês sabem, aí eu ganhei naquele momento ali. Vamos participar da FLUP, festival literário super famoso, não sei se vocês conhecem, sim, que não é a FLIP, é a FLUP das periferias, né? A gente também fez participação no Museu de Arte do Rio. Vamos botar eles para fazer intervenção poética na entrada do mar.
Aí eu fui lá, fiquei várias aulas trabalhando Solano Trindade, a história do Solano com eles, fizeram. Biblioteca Parque Estadual, Festival do Leitor, a Ler, que também super conhecido. Luna, vamos lá, despertar. Nesses momentos, teve, claro, eu fui paga, a gente ganhou ali, né, do edital, mas eu não sou funcionário, entendeu? Eu, no dia a dia, para além, uma coisa que é muito importante, para além dos festivais, que é onde tem os holofotes, que é onde tem as festas, onde sai notinha no jornal, a gente tem todas as semanas, os 365 dias do ano, que é uma solidão só, entendeu? Que tem a passagem, que tem a alimentação. Para isso, sou eu, e Deus, enfim. Olha só, Luna, realmente é uma batalha, uma batalha. A gente tem hoje aqui a Cristine, que é aluna da graduação, e ela também gostaria de fazer umas perguntas. Vamos lá, Cristine? Oi, Luna, tudo bem? Oi, Cristine, tudo bem? É uma honra estar aqui na sua presença, porque eu admiro muito o seu trabalho. Eu vi as suas redes sociais, o projeto do Versos e Vozes, o projeto social, um trabalho riquíssimo. Eu vi os trabalhos das crianças, assim, muito bonitos, expressivos, coloridos, assim, fiquei encantada. Aí, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua percepção. Como é que é essa reação das crianças ao terem os seus sentimentos percebidos? Você chegou a falar um pouco disso, que elas começam a ganhar mais autoestima, né? Porque elas... Na verdade, Cristine, foi muito importante essa sua pergunta, porque, assim, eu vou confessar uma coisa para vocês. Em quase 6 anos de trabalho, essa é a primeira vez que eu trabalho com crianças, porque, assim, eu sou formada em letras, eu tive a experiência quando eu dei aula, mas não era para criança, não a idade que eu faço hoje lá na ocupação, por exemplo, que são crianças de 8 a 12 anos, né? Então, eu trabalhava ali com ensino médio, com Fundamental 2, e mesmo assim lá atrás, né, porque eu parei. Então, assim, a minha experiência toda era com adultos, mas eu, assim, tipo, não tinha como dar errado, porque se você está falando, e eu sempre defendi que a poesia, ela alcança tanto o idoso quanto a criança, eu pensei, cara, com criança vai ser sensacional, porque a criança ela é muito lúdica, né? Sim. Então, assim, quando eu fui convidada para fazer uma experiência dentro dessa ocupação, foi uma coisa muito nova. E muito louca também, porque minha família foi um pouco contra, né? A gente tinha receios, né? Então, assim, eu falei, não, eu vou lá para conhecer, para fazer a experiência e tudo, e fui, fiquei encantada e não parei mais. Mas esse não parar mais também, na verdade, é muito recente, isso tem 6 meses. Então, a minha experiência com crianças, com o projeto Versos e Vozes, são 6 meses, só que é muito pouco, né? Mas eu te digo que são 6 meses, assim, com um resultado, assim, incrível, incrível. Então, a minha percepção é exatamente essa. A criança, ela é sensacional, né? Porque a criança, ela se joga, né? Imagina, então, uma criança também... A gente tem ali casos de crianças molestadas, crianças que sofreram violências. Hoje são 4 famílias dentro dessa ocupação. Então, lá dentro são 10 crianças, mas recebem mais 20 crianças que vêm, que os pais deixam lá para ficarem lá. Então, a ocupação acolhe essas crianças e faz alguma atividade com elas ali durante o dia, dá 3 alimentação para elas, né? E até uma mãe ou um pai vir buscar. Essas que vêm, né? Que são cerca de 15 a 20 crianças, né? Eu vou lá toda quarta-feira e faço a oficina de poesia, que, em geral, minha oficina é de 1h30, 2 horas, lá eu não consigo. Eu fico 3, 4 horas lá dentro, porque eles não querem, simplesmente não querem que eu vá embora. Então, assim, aí então, às vezes, já tem um demorando, deixa mais um pouquinho, tia, porque tem esse material, eles não têm. Eu não posso deixar lá. Eles têm muita coisa lá, mas porque eu utilizo esse material em outros lugares, né? Então, eu não posso. Não teria como deixar lá. É muito difícil, foi bom você falar isso também, Bárbara, porque são crianças que não tem uma educação voltada, sabe? Então, assim, eles não têm muito cuidado com o material, isso é uma coisa muito comum. Então, eles querem bolar, têm ideias incríveis, então eles pegam as canetinhas assim na mão, 5, 6 canetinhas, e descobriram que se eles juntarem todas as cores e baterem assim na folha, faz uma chuva de cores incrível. Eles mesmos descobriram sozinhos, né? Vieram me mostrar. Então, assim, só que quando eles batem muito forte, a ponta entra, né? Então, eles destruíram várias canetas, gente. E aí, eu tive que começar a fazer um trabalho, a mesma coisa, a sala, jogam tudo no chão, sabe? Apesar do que mais me encantar dentro da ocupação é que a Kelly, que é a coordenadora lá, ela é uma pessoa muito limpa, dentro de
toda da extrema carência que eles têm, que no começo agora eles até conseguiram, mas no começo não tinha nem armário, era uma caixa de papelão para dobrar as roupas, mas era tudo dobradinho, aquilo me chamava atenção. Minha mãe sempre falou isso, né, que eles eram muito pobres, mas eram limpos, né? Então aquilo me chamou atenção, mas as crianças, algumas, ainda mais que vinham algumas nas ruas, que não tem esse convívio com ela ali, eles jogam e saem, acabou, deixa tudo sujo. Então eu comecei a ter que fazer também um trabalho de educação nesse sentido. Vamos catar tudo agora no final. Não pode mais fazer com força, senão a gente perde a canetinha. Tem que tampar a canetinha, porque se deixar destampado, vai secar. E a canetinha que a gente ganhou, que foi um presente, uma doação, vai durar 1 semana, 2 semanas. A gente vai perder a canetinha. Então, assim, é extremamente difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega a produção que eles fazem, e assim, encantador, porque a potência que um adulto tem, eles têm 3 vezes mais. Eles pegam aquele material, e pegam, assim, uma fita, um cadarço, que eu levo cadarço também de sapato colorido, cadarço, pegam fita, pegam cola, e eles fazem uma arte incrível, e você olha para aquilo assim, como que saiu, né, daquela cabecinha saiu aquela arte incrível, digna de um prêmio, cara, você olha assim, e eu comecei também a fazer um trabalho com eles, baseado numa obra do Javier, acho que é Javier Naranjo, esqueci o nome dele agora, é um autor colombiano, que ele tem um livro chamado Casa das Estrelas, em que ele pega as palavras e pede para as crianças darem um significado para as palavras, o significado delas, e aí você fala mar, e aí eles vão ver o que é mar, Deus, aí outro dia o menino é um homem que mora no céu. Eu achei isso incrível, tem esse livro, eu comecei a fazer com eles. Olha, vocês têm que ver o olhar deles, sabe? Então, assim, está sendo incrível essa experiência, é uma experiência nova, né, em que eu não pretendo, assim, abrir, porque, na verdade, hoje eu não pretendo mais aumentar, porque agora eu não estou realmente dando conta, então já é o muito que a gente tem. Mas, respondendo o que você falou, Cristina, assim, é encantadora a resposta das crianças, sabe? Se com um adulto é bom, com a criança é 2.000 vezes melhor, sabe? Assim, a resposta, o olhar deles. Muito interessante. E a gente imagina que a ocupação é uma situação de absoluta insegurança, né? Enfim, toda a realidade, né, de quem está em situação. Muita. Eu saio de lá, assim, gente, sem ter noção, eu saio de lá acabada, assim, porque eu levo tudo. Eu levo saco de lixo, eu levo pano, porque, tem um pano, mas às vezes não sabe onde está, às vezes tem, às vezes não tem um pano de chão. Então, eu tenho que levar absolutamente tudo para usar, para deixar limpo, para não dar um exemplo. Primeiro, porque eu não consigo, né? Deixar de um jeito assim. E segundo, que eu quero também mostrar que a gente pode fazer, né? Então, assim, é como muita gente aí, a gente vê aí na luta, é na raça, no amor, na dificuldade, tem hora que eu choro, tem hora que eu me descabelo, daqui a pouco eu tô melhor, levanto, mas é o dia mais feliz da minha vida quando eu tô fazendo as oficinas, assim, sabe? Eu gosto muito. Muito legal, Luna. Não, e tem uma questão que eu estava escutando você falar, né, das dificuldades, assim, de como cada semana parece que é um mundo diferente, né? Você tá de frente ali, é sempre um desafio novo a cada semana, a cada dia. E aí é só para fazer mais uma perguntinha, assim, como é que você consegue planejar, assim, sabe? Pensando nessa parte até técnica, sabe? Da parte de planejamento. Você confia muito na sua intuição, ou você tem algumas estratégias já prontas? Então, já tem dos dois, André. Muitas vezes eu chego com um planejamento, como, por exemplo, semana retrasada, eu levei um curta para eles assistirem do Sérgio César, que não sei se vocês conhecem, um artista plástico, que faz ali, ele recria cidades, favelas, ruas, com material lixo. Na verdade, ele já viajou o mundo todo, né? E assim, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha levado ele. Eu levo muito, sim. Foi até bom falar assim. Eu levo autores, amigos meus. Eu vejo uma coisa como do Javier Naranjo, das palavras, eu levo. Eu vejo alguma coisa na internet, vou trabalhar isso aqui hoje. Então, eu tenho esses planejamentos. Aí eu levei esse curta, falei, vou passar esse curta, e depois a gente vai conversar. Eu vou pedir para eles colocarem no papel, na folha, né, o olhar deles, sobre o que eles sentiram. Então, teve gente que escreveu poema, teve gente que fez uma arte lá, e é sensacional, né, porque eu descobri muita semelhança entre o que o Sérgio faz e o que eu faço, que o Sérgio fala, tem um trecho do curta que ele diz que uma tampinha de garrafa, ela pode ser, se você virar ela de acordo com a posição dela, pode ser um vaso, se estiver virada para cima,
ela pode ser uma mesa, se estiver virada para baixo, se ela tiver, pode ser uma roda, se ela estiver assim, né, em pezinho, se você colocar em pé. Então, uma tampa, ela se reinventa. Então, ele fala, o lixo, ele pode ser várias coisas ali que você não faz ideia. Então, quando ele vê uma caixa de sapato, ele vê um armário. Quando ele vê uma roda, quando ele vê uma tampa, ele vê uma roda. E é exatamente o que eu falo com eles, que a gente tem que exercitar o nosso olhar para ir além do aparente, né? Então, ali não é uma pessoa, é uma vida, né? O lápis não é um lápis, é uma educação na minha mão. Aí eu dou vários exemplos que a gente pode fazer também, legenda, né? Eu pego quadro, vou lá, isso aqui, o que é isso aqui? Eles falam, às vezes levam um aviãozinho, isso aí é uma viagem, isso aí é a imensidão do céu. Então, às vezes, eu planejo, hoje eu vou trabalhar isso. E, às vezes, não dá tempo, porque na correria do dia, quando eu vejo, já fui de um lugar direto para lá, não deu para pensar em nada. Só que o que acontece é que até quando eu me planejo, as coisas não saem exatamente como eu pensava. Porque quando você lida com vida, é tudo muito vulnerável. Então, às vezes, eu chego com uma proposta, até porque é uma proposta, eu não chego, não é que nem uma escola, hoje está aqui, a gente vai fazer isso, tem que fazer. Senão vai perder ponto, não é assim. Então, eu sugiro. Agora, quem não consegue, não quer, faz outra coisa. O que não pode é deixar de fazer. Então, mesmo quando, às vezes, eu chego com alguma coisa planejada, com uma sugestão, alguns deles, às vezes, levam para o outro lado, e quando a gente vê, a gente fez outra coisa, né? Ou não, ou alguns fizeram outro não, né? Então, tem os dois. E tem dia que eu vou, mas eu sempre vou, né? E aí, chego lá, a gente bola alguma coisa na hora. Então, acontece das duas formas. Isso é muito legal, né? Porque tem uma parte de intuição, né? De percepção também do que está acontecendo naquele momento, naquele dia. E aí você pega um tema gerador, né? Como você falou, uma sugestão. Tem muito de improviso também, né? Inventividade. Acho isso muito legal, né? Porque até os objetos que você precisa. Sim. E de escuta também, né? Escuta, tem dia que a galera tá afim só de, sei lá, conversar, alguma coisa do gênero, né? Não, eu achei isso muito legal da inventividade, né? Porque como você falou, né? Você leva um objeto que não está no dia a dia deles, uma tecnologia, digamos assim, né? Porque até o giz de cera é uma tecnologia, né? O papel, enfim. Você traz isso para o mundo deles, né? Você até falou isso no começo do nosso papo, assim, uma cor diferente. A galera que usou as canetas para colorir, né? Fazer... até natural, né? Não saber utilizar aquilo. Então, Andréa, exatamente. Até mesmo quando a gente leva uma caneta, ela serve não somente para eles acharem ela bonita e quererem desenhar com ela, mas eu pego essa caneta e utilizo ela de alguma forma também para linkar com o dia a dia deles, entendeu? E aí mexe, tá tudo muito linkado. É impressionante assim, porque o material tá linkado com a vida, com o emocional deles. Então eu procuro tornar tudo muito prático para a vida deles. Eu sempre falo que não é só o encontro ali, não é só estética, pelo contrário, vai muito além. E não é só os nossos encontros, é para a vida de vocês. É para que eles possam ver que a poesia está no dia a dia, e não, né? Então, essas são dinâmicas que eu utilizo para eles, uma forma dinâmica deles terem essa compreensão, né? Sim, eu acho isso muito legal, cara, porque e também tem você utilizar essas ferramentas, digamos assim, né? Tem até essa inventividade de transformar uma ferramenta comum no dia a dia numa ferramenta pedagógica, educacional, digamos assim. Né? Sim. Tudo, eu costumo dizer que tudo, assim, por isso que eu senti muita semelhança com a forma como o Sérgio, porque ele também trabalha com lixo, né, então, porque, assim, tudo a gente pode utilizar num ambiente para fazer uma demonstração poética, sabe, dependendo da forma como a gente utiliza, e eu faço muito isso com eles, para eles verem que, também para eles verem que eles podem utilizar o papelão, se eles não tiverem uma folha de papel A4, né, que eles podem utilizar um isopor, se eles não tiverem um outro material que de repente eles não possam comprar, né? É a ferramenta acessível, é muito mais a emoção do que o tipo de material. Sim, com certeza. Com certeza. A gente pensou assim, de repente, fazer uma última pergunta, né? O seguinte, na verdade é uma fala sua, né? Para você falar um pouquinho sobre os próximos passos, né, do projeto. O que você tem planejado para os próximos meses? Se tem, né, eu percebi que teve uma movimentação agora nas páginas, né, para conseguir doações. Enfim, comentar um pouquinho sobre isso. Então, meu amigo, na verdade, assim, eu até comecei a fazer planos e pensar em algumas coisas, mas aí eu já parei de novo, porque essa pandemia desse jeito está tudo muito incerto.
Então, eu resolvi realmente esperar e só manter o que eu já estou fazendo, né? Que realmente, são as 2 oficinas nas unidades de Betânia e a oficina na ocupação, né? E ir divulgando. Então, assim, estão surgindo uma coisinha ou outra, e claro, eu adoro, porque, assim, né, dá visibilidade ao projeto, eu faço o que eu gosto, em meio a esse turbilhão que a gente está vivendo, quando acontece assim, a gente fica muito feliz, né? Que para mim é como assim, caramba, o movimento continua. Mas eu vou dizer, realmente, para fazer planos agora, eu estou sem saber, sabe, André? Até mesmo a oficina na Casa de Cultura, né, por conta desse vai, não vai, porque toda hora tem o decreto, por conta das mortes, né, que, enfim, não tem como mesmo a gente fazer, por conta dessa situação tão triste que a gente está vivendo. E aí eu te confesso, assim, que não tem nada concreto, eu acabei parando mesmo, sabe? E tô, assim, e tô fazendo o que eu já faço, na verdade. Agora o Sarau voltou, né? A gente voltou, teve a primeira edição do Sarau em março, agora vamos ter a segunda, então sempre falo do projeto social. A página eu vou alimentando a página sempre, com as riquezas que eles me trazem, mas eu, por exemplo, eu tenho muitas ideias de fazer, até mesmo o que eu faço sempre, né? Que é a exposição dentro dos equipamentos lá em Betânia. Eu tô com muita vontade de fazer uma exposição das crianças, mas eu não posso fazer nada agora, imagina se no meio da pandemia eu fazer exposição, não tem como. Claro. Então, assim, eu confesso que as ideias todas que eu tô, nada pode ser feito agora, então eu estou realmente esperando, sabe, e torcendo, né, e fazendo o que me permite esse momento, né, nos permite, né. Poxa, Luna, que legal, olha, gostaria de falar, né, para a gente ir começando aqui a encerrar a nossa conversa, que eu admiro muito o seu trabalho, a sua doação do seu tempo, né, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, da sua atenção, do seu interesse, de tudo, né, eu acho que, sem palavras, né, o trabalho realizado, como você falou, né, a arte é a oportunidade das pessoas se entenderem como sujeitos, como parte do mundo, né, como até a visão crítica, né, que elas possam, como você falou, da questão aí da invisibilidade. Então, eu acho assim, o nosso projeto está super de parabéns, a gente sabe, né, já imaginava, mas ouvindo de você, as dificuldades que enfrentam são imensas, mas ainda assim você está aí com toda a vontade, toda a força para continuar a trabalhar. Então, eu acho que a gente entende que a gente começa a fazer parcerias, a conhecer, né, a saber de como você trabalha, você acabou de mencionar vários lugares, vários equipamentos, né, e metodologias de trabalho, dinâmicas, então tudo isso nos interessa muito, e a gente também se coloca à disposição, como todos, agora estamos de modo remoto, né, a Escola Superior de Portugal está funcionando nada presencialmente, estamos à disposição, né, do que você quiser participar e saber dessa forma remota. Mas assim que a gente voltar, lá tem um espaço, não sei se o André te contou, nós temos um espaço aberto, que é uma comunicação entre as ruas, nosso espaço físico é entre a Evarista Veiga e a Rua do Passeio, e mais perto da Rua do Passeio a gente tem uma área grande, né, galera? Sim. Imaginando a possibilidade de ocorrer algum evento, né, André? A gente pode... Que lindo. Total. Tem um espaço bem legal aí. Então é isso, olha, eu acho que o pessoal ainda vai dar uma palavra, mas assim, primeiro, super agradecer você ter aceitado aqui o nosso convite e ter vindo falar aqui com a gente, eu acho que é um papo super bacana. Obrigada. Bárbara, antes dos outros falarem, só queria deixar uma frase, André, depois eu posso te passar pelo WhatsApp, mas tem uma frase muito bonita que uma mulher em situação de rua, que hoje ela está numa casa, mas uma história muito louca, não vou contar aqui, mas acabei dando aula para ela, sem saber que ela vivia em situação de rua, e ela vivia, mas foi na Casa de Cultura, André, que ela estava morando com uma aluna minha, e depois eu vim encontrar com ela num equipamento, uma história muito bonita. Mas ela fala e escreve muito bem, e essa semana ela colocou uma frase no meu Instagram, que eu acho que foi a frase na minha vida que realmente me... como é que se diz? Que diz exatamente muito de mim, sabe? E eu me identifiquei assim com a frase, fiquei tão encantada que eu trouxe essa frase para minha vida, coloquei essa frase no meu perfil do Facebook,
eu falei, Mônica, essa tua frase, eu me enxergo ali, ela me atingiu em cheio, sabe? E aí eu queria deixar essa frase aqui com vocês. Ela disse assim, esperança teimosa, essa sua mania de ter os olhos cheios de fé. Eu fiquei encantada. Isso mesmo, tem que ser, com essa frase. E aí eu queria deixar para vocês aqui, não sei, né? Em algum momento, acho que... Obrigada. Poxa, tá? muito obrigado, Luna. Muito obrigado por aceitar o convite, aqui apresentar seu trabalho. Cara, que é um trabalho muito forte, assim, um trabalho que a gente escuta você falando, eu até dá uma certa renovada, assim, sabe? Porque você é muito dedicada, muito engajada, assim, tem uma... Você falou, né? Tem uma fé que vai funcionar, que vai dar certo. E, cara, eu acho que total você consegue, assim, realizar essa ação transformadora, né? Como você disse. Utilizar a arte, a poesia, a cultura para transformar mesmo a vida das pessoas que participam das suas oficinas. Muito legal escutar os seus relatos, assim, você contar das suas estratégias, de como você consegue lidar com todos esses problemas, essas dificuldades que aparecem. Poxa, legal ter você aqui inaugurando o nosso Verdade, inaugurando programa. aqui. Muito legal mesmo. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço, gente. Olha, é um prazer imenso. Fiquei muito feliz quando o André fez o convite. Para mim é maravilhoso falar, né? Como vocês estão vendo, é maravilhoso falar desse projeto. E eu estou extremamente honrada de estar somando aqui com vocês. Muito obrigada.